sobre o conceito de ciência. Eu vou gravar esse vídeo aqui para simplesmente fazer uma breve análise sobre esse conceito na perspectiva do que se mais coloca como propaganda do que seja ciência. Eu noto que quando se fala em ciência, principalmente na imprensa, nos meios de comunicação, ela é tida como se fosse a equivalência direta de um desenvolvimento técnico capaz de descobrir alguma coisa do campo da observação, da investigação, enfim. Por exemplo, um agente patógeno, ou então alguma coisa que esteja relacionado com a atividade da pesquisa da química ou da física. Mas a ciência, ela não pode ser vista de um modo tão simplório e de um modo tão propagandístico, digamos assim. Por quê? Porque por base dessa noção muito simplificada do que seja ciência, que de um modo cultural vai se impregnando a falsa ideia de que ela seja uma instância capaz de dar afirmações plenamente seguras, rigorosas e passíveis somente de um questionamento técnico e jamais de um questionamento por parte de um leigo ou de alguém que não esteja dentro do mundo acadêmico, do mundo das instituições de pesquisa. Mas a ciência, quando você começa a analisá-la do ponto de vista histórico, ela não é nada disso. Isso aí é apenas uma projeção propagandística do que seja a atividade científica. A ciência, ao longo do tempo, eu estou aqui colocando a palavra ciência, mas eu não estou com ela querendo pressupor a mesma noção esdrúxula do que colocam aí, do que seja ciência. Ela não se formou a partir de pura experimentação. O que eu quero dizer com isso? A teoria da gravitação universal de Newton, olha só, universal. Qual é a extensão do universo? Quais são os limites do universo para que eu diga que é universal? Você já começa a estranhar aí. Ela fala de ação à distância, olha essa ideia de ação à distância. Ela considera o tempo absoluto. E uma série de outras coisas. Isso é só um exemplo do ponto de vista da física. Será que tudo isso partiu simplesmente da observação das coisas na natureza? E daí Newton considerou, a partir de sua observação, que existe essa ação à distância expresso por uma força? Não haveria aí um paradigma metafísico que determinaria a construção dessa teoria? Eu não estou aqui afirmando nada, apenas de início fazendo o questionamento. E de fato, sim, agora afirmo, houve a influência metafísica na construção das teorias, e não só da teoria de Newton, de muitas teorias. Essa influência metafísica ela não está fora da construção dos modelos teóricos. A percepção do pesquisador, os valores que envolvem o pesquisador e o meio no qual ele se encontra, todas essas coisas não estão fora da maneira como ele vai concebendo, teoricamente, a compreensão de uma dada realidade de estudo. E uma outra coisa também que vale salientar é que a ciência ela não é definida
por uma única abordagem metodológica. Existem diversos tipos de abordagens metodológicas. E essas abordagens, elas têm relação com o que se estuda, o que se pesquisa, né? Uma coisa é você está estudando populações do ponto de vista antropológico, né? Você começa a ter um viés específico quanto a isso. Antropologia vem de anthropos, o homem, logia, que é estudo, né? Outra coisa é você estudar isso do ponto de vista da biologia, você estudar o ser humano, né? E os demais animais, né? Tudo por base da biologia, né? Então, cada área dessa, a química, a física, ela capta uma faceta, né? Mas ela não é a expressão máxima do que ela está estudando no exato domínio da realidade. Newton, na sua óptica, ele considerava a luz, né, como constituída por partículas, né, a teoria corpuscular, né, da luz. Enquanto já existia uma outra teoria da óptica que não considerava que a luz tinha esse comportamento corpuscular. Ela já tinha um comportamento ondulatório, né? Newton era imbuído por uma filosofia mecanicista. Mas de onde surgiu essa filosofia mecanicista? É uma influência de Descartes apenas? Ou será que essa influência de Descartes ela não existiu, né? Então veja que para compreender a ciência é preciso compreender a história da formação das teorias, a história da maneira como foi se constituindo o que podemos sim identificar como um establishment científico moderno. E quais são as principais figuras, né, que colocam como máximas representações da ciência moderna, né? Eu não estou aqui querendo dizer que a ciência moderna ela esteja com equívocos ou alguma coisa do tipo. Não é essa seara. É apenas mostrando que a definição de ciência é algo mais complexo, né? Não é simplesmente meia dúzia de pesquisadores que estão ali manipulando um tubo de ensaio, né, e chegando a conclusões sobre alguma substância, né, ou alguma vacina, algum tipo de remédio que vão colocar na indústria. Enfim, a ciência ela não se limita, né, a esse escopo, né, de propaganda, né, que costumam colocar sobre ela, né? E muitas dessas coisas aí se restringe ao campo da técnica, ao campo do desenvolvimento técnico, que está dentro de um contexto, né, de ciência, mas não é enfaticamente uma atividade científica no seu sentido mais essencial, mas uma atividade voltada a encontrar soluções para problemas específicos, né? Utiliza-se sim informações, né, e teorias, né, leis, né, e construções, né, hipotéticas, né, por base do método científico, porém o interesse se restringe apenas à solução de problemas específicos. Isso é benéfico para a sociedade, benéfico, né, mas não é a ciência por excelência, né, que envolve paradigmas, né, e estruturas de conhecimento, né, que não se esgotam, né, e não estão isolados de outras influências, né. A física, a raiz da física moderna, elas não estão ali apenas no que chamamos de física, né. Houve no século XVII, no século XVI, né, pioneiros aí, até porque o início de toda coisa envolve pioneiros, né, de toda a área, todo o campo de estudo, em que as pessoas não eram formadas, não existia formação em física como temos hoje. Eram médicos ou
simplesmente autodidatas ou pessoas que estudavam essas experiências a nível da mecânica, posteriormente, já próximo do século XIX, a eletricidade, o magnetismo, né? E veja que a própria física ela não é um corpo, né, bem coerente, né? Houve aí sim a influência mecanicista para compreender o eletromagnetismo, mas a realidade eletromagnética ela já exigiu outro tipo de escopo, né, de análise desses fenômenos, né, porque o modelo mecânico era insuficiente para explicar, né, e foi exatamente essa problemática envolvendo esses paradigmas, né, mecanicistas, né, como envolvia da óptica, da teoria corpuscular da luz e da teoria ondulatória, que isso foi, né, gerando toda aquela perplexidade, né, dos problemas da física que desaguaram na construção das teorias da relatividade, né, e da teoria quântica no início do século XX. Né, e que as experimentações elas foram desafiando a própria intuição dos pesquisadores. É só você ler os escritos de Werner Heisenberg, de Niels Bohr, né, de Schrödinger, né, e de tantos outros também. Né. O Fritjof Capra ele cita muito, né, essas mudanças, né, da percepção da ciência, né, e dessa visão fragmentária e depois a necessidade de ter uma visão mais ampla, né, holística e integral. Mas isso aí já entra em outra questão, né, em outro assunto. Aqui apenas para mostrar que aquilo que parece ser simples de definir, simples de conceituar, né, e simplório, né, de associar do que seja ciência, não é exatamente isso. Existem coisas que estão muito além do que costumam colocar até mesmo em livros. Né? Os livros eles não esgotam essa compreensão. Né? E esse ensino positivista, a qual nos submetemos e ainda nos submetemos pela influência que ele tem, ele retira, né, esse componente histórico e crítico da formação da ciência. E a consequência é de estudantes e pesquisadores que, por mais que sejam excelentes em algum campo técnico, não têm a compreensão dessa dimensão da ciência em uma visão mais crítica, mais consistente de sua realidade.